Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. E a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim, em nome de Deus Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Zenaide, e que Deus a abençoe. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos bem-vindos, principalmente aqueles que chegam pela primeira vez. Hoje nós vamos falar sobre os sinais dos tempos. Sinais que estão na Bíblia, que estão no Evangelho, que estão na Gênese, do jeito que Jesus falava. No primeiro momento, eu vou ser obrigada a fazer uma leitura sobre esses sinais que ele falava e que depois eu explico por que ele falava por símbolos, né? Por que ele falava por alegorias, por que ele falava por metáforas, porque o povo também naquela época tinha menos conhecimento que hoje, né? Tinha menos visão do que hoje. Então a primeira parte, assim, eu vou ser bem chata, vou ler, tá? Desculpe por isso. Sinais precursores é o nome, que vem antes do que tem que acontecer para a regeneração. Ouvireis falar também de guerras e de barulho de guerras, mas guardai-vos bem de vos perturbar, porque é necessário que as coisas ocorram, mas isso não será ainda o fim. Porque se verá levantar-se povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Isso a gente já está vendo, né? O que diz aqui que foi escrito lá na Bíblia, foi ditado pelos discípulos, foi ditado por Jesus para eles, está acontecendo hoje. A gente está vendo, quem liga a televisão, quem escuta o jornal, está vendo em toda parte. Isso está em São Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Quem quiser procurar na Bíblia, está lá. Tem outras partes, eu vou dar
pular daqui porque senão vai ficar muito longo. Mas tem um bem interessante. Quando virdes que a abominação da desolação, então, quando a rejeição causar a desolação, a rejeição da palavra, né, que foi predita pelo profeta Daniel, estará no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê. Então, que aqueles que estiverem na Judéia, fuja para as montanhas. Olha o perigo lá embaixo, né, na Judéia. Que aquele que estiver no alto do telhado, dali não saia. A gente já viu isso, dali não desça. Gente em cima do telhado, até cavalo, né, nas enchentes. Que aquele que estiver no alto do telhado, dali não desça, para carregar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo, não retorne, para pegar suas vestes. Mas infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Orai para Deus, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, e nem no dia de sábado, que para Deus, para Jesus, o sábado é o dia santo, não é domingo. Domingo é o início da semana. Mas, porquanto a aflição daqueles tempos será tão grande, que nunca houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. Ele fala da aflição, da corrida para a Arca de Noé, e com Moisés nos 40 anos no Egito, no deserto, fugindo para a Terra Santa. Ele fala dessa parte. E se esses dias não forem abreviados, nenhum homem seria salvo. Por que que Deus abreviou os dias? E agora tem uma notícia de que esses dias para regeneração também serão abreviados por causa dos eleitos, né? Isso também está em Mateus capítulo 24. Ele fala também aqui o seguinte: logo depois desses dias de aflição, o sol ficará escuro, não haverá sol, e as estrelas cairão do céu. Tudo é coisa forte, guerra, metáfora, né? Essas metáforas que as pessoas não entendiam, então ele falava por coisas fortes, coloridas. Para quê? Para que o pessoal entendesse melhor. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com uma grande majestade. E ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz estridente das trombetas. Então, isso é uma imagem chocante. Jesus em cima de uma nuvem, com anjos e trombetas tocando, né? Aí nós vamos tentar explicar para vocês as coisas que vão mudar disso aqui, que estão explicar essa parte. Jesus falava em símbolos, alegorias, porque a maioria dos sermões deles era assim. Falava de guerra, falava de tremores de terra, falava de anjos, trombetas e tudo isso. E para tocar fortemente no coração do povo, porque Jesus não veio para falar para os grandes, ele falava para quem? Para o povo que estava lá, né? Ele não chamou doutores da lei para falar, ele chamou pescadores, né, para falar. Então ele tocava fortemente nessas almas que eram pouco delicadas, pouco sutis, acostumadas ao trabalho duro da campanha, das cidades daquela época, que não eram nada assim agradáveis. Jesus se dirigia somente ao povo.
E para atingir o coração deles era necessário que houvesse sinais para os olhos, sinais materiais. Por exemplo, a guerra fala de sinais materiais, né? A guerra. E aos ouvidos tinha que ser uma linguagem forte, uma linguagem cativante, alguma coisa que eles pudessem criar uma imagem na mente deles e entender o que Jesus dizia. Então a divindade que ali estava, com a moral elevada, com o espírito perfeito, isso pouco interessava. Interessava o que Jesus falava em símbolos, em alegorias. Quanto mais impossíveis fossem essas alegorias, parecia assim impossíveis, tremores de terra, guerras, aí eles aceitavam como se fosse fácil de acontecer. Era mais fácil acontecer, quanto mais impossível parecesse. Aí o Filho do Homem, que vinha sobre nuvens, cercado de anjos, trombetas, era uma imagem imponente, era uma imagem forte. Imagine vocês agora, feche os olhos um pouquinho. Imagine Jesus descendo numa nuvem, cercado por anjos, com uma coroa de ouro na cabeça, né? Lhes parecia maior imponência do que uma simples entidade que estava ali a falar de Deus e das leis de Deus, né? É fácil de imaginar, né? É lindo de imaginar. Por isso o povo judeu que esperava um rei coroado, né? Um rei, ele é um rei coroado, mas para o povo judeu ele era pobre, coitado. Então quando eles viram que ele era filho de um carpinteiro pobre, sem recursos materiais, faltou dinheiro, ele não tinha recursos materiais, eles pouca importância davam. Daí que eles resolveram castigar Jesus e tirar ele de circulação. Então, ele era humilde, filho de um carpinteiro, mais humilde ainda. Então, tinha pouco, não tinha dinheiro. No entanto, Jesus tornou-se o maior entre os reis. Conquistou o mundo inteiro. Todos os países conhecem Jesus. Jesus não faz parte só do Brasil. Jesus faz parte da terra inteira. E esse maior número de reinos que Jesus conquistou, ele conquistou com a ajuda de pescadores, humildes criaturas, miseráveis pescadores. Aqui fala miseráveis pescadores. Eles não tinha um que era médico, mas não exercia porque não deixava, né? Santo Tomé, se não me engano, era médico. E aí, ele foi preso. Prenderam Jesus. Pilatos mandou prender. Aí, quando chegou na hora da interrogação, Jesus falou uma das maiores verdades. Porque Pilatos perguntou para ele, és rei? E ele respondeu, tu o dizes. Quer dizer, que Pilatos estava chamando ele de rei. Então ele confirma, tu o dizes. Ele era o rei. Só que não do jeito que o povo queria. O povo queria que fosse um rei que unisse todas as nações dali dos judeus. E ele não era aquele rei que eles esperavam, de muito recurso material. Que para Jesus recurso material nada vale. Mesmo porque tudo que a gente leva na hora da morte são 4 tabuinhas, né? Quando não queima lá, não paga uma cremação, né? Você não só leva 4 tábuas. Uma embaixo, uma de cada lado e uma em cima. E o resto deixa.
e quem fica que use. Graças a Deus. Porque já imaginou se eu ficar preocupada depois da minha morte com as coisas que eu vou deixar? Aí eu não desligo da terra nunca, jamais. Então, para Jesus, o que importa é a moral elevada, a evolução espiritual. Entre os antigos, os tremores de terra e o obscurecimento do sol eram instrumentos de muito acontecimento sinistro entre os antigos. Me lembro da minha mãe, que quando ela faleceu eu já tinha 91 anos. E ela dizia assim, sinais no céu, castigo na terra. Né? A gente sabe que não é bem assim, né? Que não é assim. Sinais no céu, castigo na terra. Então, se visse um avião hoje, sei lá, alguma coisa assim, ela já ia achar que era castigo na terra. Então, a queda das estrelas também. Hoje a gente sabe que as estrelas não caem do céu, de jeito nenhum. Então, o que está escrito ali na Bíblia, na Gênese, que foi copiado da Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo também, que foi copiado, as partes estão aqui da Bíblia, são coisas escritas, ditadas por Jesus, num sentido alegórico para enfeitar a mente de quem está ouvindo, deixar a mente colorida, deixar a mente forte e eles acreditarem. Então isso era uma alegoria. Mas sobre essas alegorias tinham muitas verdades escondidas. Sobre isso tinha verdades escondidas. Primeiramente das verdades eram as calamidades, né? Calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a terra. Também são palavras fortes. Né? Então, o que vai acontecer? As calamidades decorrentes desse escrito aqui são aquela guerra, aquela luta constante entre o bem e o mal. São as calamidades que vão acontecer. E também entre as ideias antigas, como eu citei, né, da minha mãe, e as ideias progressistas que tem ainda, já está surgindo hoje. Gente que tem um olhar muito mais além, que conhece, que busca, que estuda. Aí esse pessoal já tem ideias progressistas que estão sempre se chocando com ideias antigas, com ideias assim que retrógradas mesmo, que não ajudam muito. E tem em segundo lugar, Jesus disse que o evangelho dele será propagado por toda a terra, toda a terra. Então, nesse momento que todos usarem o evangelho de Jesus para usar para paz, para tranquilidade, para ver o que tem ali dentro, para seguir as leis, esse momento a paz reinará na terra. Como eu falei esses dias, que aqui haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o evangelho vai ser um evangelho de pureza, aquele evangelho primitivo que nenhum de nós conhece, nenhum. Nós não conhecemos, vocês talvez não, né, que está escondido, aquele vai ser colocado à visão do povo. E também o reinado será do bem. Jesus mesmo vai implantar esse reinado na terra. Será do bem, da fraternidade, do amor, da paz. Então, haverá só um pastor e um só rebanho. Será um reino de Jesus, será dito o reino de Jesus, do bem.
Ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sob sua lei, a lei de Jesus. Jesus disse também: depois dos dias de aflição, virão os dias de alegria. Haverão dias de aflição, mas haverão dias de alegria depois. Quando ocorrerá tudo isso? Eu não sei. E aí Jesus disse assim: ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que seja a partir de amanhã, e pode ser que seja daqui 40 anos, pode ser que seja daqui 1000 anos, não se sabe. Quem que sabe? Ele respondeu: só o Pai sabe. Só Deus sabe. E não passou isso para ninguém. Tem, às vezes, acontece da gente ligar, pegar o telefone e olhar, tem lá no YouTube alguém falando: ah, mas daqui 2059, 2050 haverá isso, isso e isso. Ninguém sabe, gente, tá? Não acredite nisso. Só Deus sabe o que está escrito no Evangelho. Aqueles que dizem têm ideias mirabolantes, que é disso ou daquilo, só quer um joinha a mais. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos. Alguém vem advertir quando chegar o momento, por meio de sinais precursores que vêm antes. Esses sinais não estarão nem no sol, nem nas estrelas. Então não se preocupe de olhar muito para o céu, porque não vai estar lá não, tá? Mas mostrar-se-ão no estado social entre as pessoas. Acontecerá esses sinais entre as pessoas. Uns matando os outros, uns guerreando com os outros. Essa semana passada e essa semana, se não me engano, 10 mulheres foram mortas, né? Quem viu isso na TV? 10 mulheres mortas pelos seus maridos, ou, entre aspas, maridos, né? Nos fenômenos de ordem moral. O que seria a ordem moral? A falta de conhecimento traz a imoralidade. A prática da caridade é uma ordem moral. O autoconhecimento, por exemplo, eu me conheço, eu sei quem sou. Sinceramente, não sei se eu sei. Alguém aqui deve pensar: eu sei quem sou. Nós tínhamos um professor na faculdade de psicologia, ele dizia assim pra gente: botaram lá no quadro: quem sou eu? E ele: quem responder essa pergunta pode levantar e ir embora para casa. Não precisa ficar. Achava o máximo aquilo, porque a gente não se conhece. Né? A gente tem que fazer muita meditação para a gente entender quem somos nós. Outra coisa, o cumprimento das leis divinas. Outro tipo de moralidade. Corrigir erros nossos. Ontem alguém disse: eu não quero que grave, porque se gravar eu vou sentir que sou muito vaidoso, vou me sentir o máximo. Então não grava, porque eu vou me sentir o máximo. Ótimo, né? Se vai se sentir assim, ótimo. Não grava então. E o desenvolvimento das virtudes. Quantas virtudes tem aqui? Cada pessoa tem as suas virtudes. Tem gente que tem um coração de ouro, faz o bem sem olhar a quem, pratica a caridade. Então, Jesus conta conosco. Eu trouxe para vocês aqui um convite de Jesus. Agora eu gostaria que vocês fechassem os olhos e eu vou ler esse convite de Jesus aqui, que vem junto com Bezerra de Menezes,
José Carlos de Luca, Recados do meu coração, de Jesus. Sendo da lei maior que o homem somente é feliz quando ama, somente recebe na medida do que generosamente oferece, é razoável pensar que tudo aquilo que pedimos a Deus devemos antes oferecer aos irmãos da jornada. Filhos queridos, Jesus não esperou ser amado, ser compreendido, ser aceito e ser aplaudido pelo mundo para realizar a sua divina missão. Ele simplesmente se doou por inteiro a nós, amou-nos incondicionalmente e não recusou a cruz por amor à humanidade. Se confiamos em Jesus e nele depositamos a nossa esperança, guardemos a certeza de que o caminho do discípulo não será diferente do seu mestre. Muitos irmãos oram contritos a Jesus, solicitando-lhe a intercessão para os mais variados problemas que os afligem. Mas a grande maioria ainda resiste ao chamado que há mais de 2000 anos o Nazareno continua nos formulando. Vem e segue-me. Sinta-se bem com Jesus. Que assim seja. Que Jesus esteja sempre conosco. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Maia. Que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Senhor, que eu saiba amar sem ser amado, dar sem receber, perdoar do fim da alma, não apenas da boca para fora. Não devemos carregar para outra dimensão, para outra vida, sentimentos tão inferiores que podemos minimizar enquanto encarnados. Procuremos no fundo de nossos corações a paz. Busquemos a felicidade nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Coisas que nos parecem insignificantes, mas que quando a perdemos, percebemos quão valiosas são. Aprendamos a viver sem ter que machucar os outros e a nós mesmos com os nossos atos, nossas palavras. Busquemos, enfim, vivermos em paz e harmonia, hoje e sempre, que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passos e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa, que assim seja. Lembrando aos irmãos